Eu sou Fidelane Souza, eu sou professora na universidade há pouco tempo, entrei como professora substituta e sou professora no município já há quase 3 anos. Como professora de língua portuguesa, a gente sempre trabalhou com a produção e a elaboração de atividades da escrita, também com a prática da oralidade. Então, as ferramentas de aprendizagem dessa disciplina, especificamente falando, né, você aprender as competências de comunicação, exige muito mais do que a cópia, precisamente dita, né? Então, você precisa testar as competências desse aluno em vários níveis de cognição. A interpretação, o nível de criticidade, como que ele reflete esse conteúdo, como que ele diferencia opinião, como que ele diferencia os tópicos temáticos. Então, a construção textual ela já exige muito mais do que uma resposta pronta da internet. E uma das técnicas, quando você está falando de aprendizagem da língua portuguesa, é você entender o nível de construção que esse aluno vai entregando. A cada turma que um professor recebe, você faz um diagnóstico para entender quais são as competências linguísticas desses alunos. Então, a gente só consegue agora perceber quando o aluno te entrega uma resposta que está muito aquém do que ele foi desenvolvendo com você. O ChatGPT ficou popularizado ali no final do ano passado, mais ou menos, no mês de novembro. Então, dali em diante, a gente consegue ver quando a resposta vem pronta e ela deturpa o processo de aprendizagem que esse aluno vinha desenvolvendo ao longo do curso, né, ao longo da disciplina, enfim. Então, é necessário que você olhe para o diagnóstico que você tinha daquele aluno. Cada vez mais as avaliações individualizadas vão ser necessárias, né? A gente precisa ver as competências individuais desse aluno e ver se ele realmente alcança aquela atividade que foi proposta. Então, as inteligências artificiais como um todo, elas exigem que esses alunos estejam preparados para a utilização certa dessa gama de informações. Afinal de contas, essa disputa de como as escolas recebem todas essas novas tecnologias que estão surgindo e vão continuar surgindo, sempre foi uma preocupação das nossas bases, das nossas diretrizes escolares, né? Então, o que se faz? Nós já estamos há algum tempo trabalhando sobre as competências socioemocionais, que desenvolvem alunos criativos, competentes e autônomos, né? Para que eles possam aprender a estudar sozinhos também, em casa. Então, com essa autonomia desenvolvida, com os alunos entendendo para que serve a criatividade, como que eles argumentam, como eles se tornam sujeitos criativos e donos das competências de organização do seu próprio estudo, ele vai entender que essa ferramenta, o ChatGPT, ele vai servir para esse ritmo de estudo e não o contrário, que distancia as técnicas de ensino tradicional, que exigia que o meu aluno apenas copiasse e confiasse em tudo que o professor dissesse, dessas novas abordagens que colocam o aluno muito mais no centro do seu desenvolvimento, aluno que consegue trazer ali projetos, de fazer reflexões, que consegue concatenar as informações, consegue desenvolver expectativas para o próprio professor e não esperar somente que o professor responda e atenda. Então, o que eu vejo? Existem 2 tipos de escolas. A escola que está muito longe das tecnologias, da utilização dessas tecnologias, e a escola que consegue disponibilizar essa tecnologia para os seus alunos. Essas escolas elas estão na dianteira, obviamente, porque eu estou preparando profissionais que não estão com medo do futuro e dessas ferramentas. Se eu deixo o meu aluno muito longe dessas ferramentas, eu estou fragilizando o sujeito do futuro. Porque são os meus alunos da escola básica que vão entrar na universidade e vão tornar-se sujeitos competentes, profissionalmente competentes, para atuar numa sociedade que vai ter o ChatGPT, como a gente tem hoje em dia, o reconhecimento de voz. Então, a gente tem essa tecnologia nas mãos e precisamos utilizá-la da melhor forma possível. O que eu vejo é um grande problema, porque as formações de professores nas universidades ainda estão muito aquém. A gente não tem disciplinas de tecnologia. A gente tem disciplinas de metodologia de ensino, disciplinas despontando aí nas abordagens de ensino, mas a gente precisa também ter essa preocupação de ensinar os nossos professores a lidar com essas novas tecnologias. Somos nós que estamos sempre na dianteira das problemáticas que surgem. Surge um problema no clima. Vamos ver como é que os professores estão desenvolvendo, como é que estão as pesquisas, o que estão dizendo, como é que estão aglutinando esse conhecimento. Surge um novo aplicativo que vai dar a sombra realmente, né? Porque ele dá respostas muito parecidas. Ele simula uma resposta de um ser humano. E ele simula diálogo, simula de diálogo instantâneo e com uma base de dados de milhões de artigos que já foram publicados e cientificamente qualificados. Então, ele pega toda a minha base da Cielo, que era a base de antigamente, nós, há 10 anos atrás, fazíamos pesquisas, selecionávamos artigos científicos com uma base rigorosa de
especialistas que já fizeram uma análise, uma triagem. Agora eu tenho um robô que compila tudo isso em segundos e entrega uma resposta pronta. E a depender de pessoas com maturidade e criticidade e nível de leitura, você consegue elaborar uma excelente pergunta que geram palavras-chave para o robô. E essas palavras-chave me dão uma excelente resposta. E aí, então, o que eu faço? Eu, um sujeito maduro, com uma profissão, em que é mais de 10 anos, mais de 15 anos de carreira. Agora, eu tenho que orientar os meus alunos que não têm maturidade suficiente e que não entendem que o ChatGPT, ele não faz análise crítica. Ele entrega respostas prontas, baseadas em frases que ele consegue construir, gramaticalmente correta, no português ainda com alguns defeitinhos, mas no inglês já muito bem elaborado. Mas ele é estatística de frases que ele consegue me trazer. Ele não consegue me trazer uma análise contemporânea. Ele não consegue fazer uma crítica racial. Ele não consegue fazer uma crítica histórica. Tem um dilema nas perguntas, que é o seguinte. A gente perguntar quem foi o criador da aviação, ele não coloca o Santos Dumont. Porque ele não entende de brigas históricas que existem. A não ser que as minhas perguntas direcionem e selecionem o nome do Santos Dumont. Aí ele consegue acessar a base de dados dessas polêmicas. O que acontece? Os meus alunos que não estão preparados, que não entendem, por exemplo, a construção de uma fake news, a diferença entre uma argumentação lógica e crítica e cientificamente comprovada de uma opinião, então esse aluno também vai ter problemas para questionar o ChatGPT, porque aí ele precisa de um nível de maturidade, de um nível de leitura, para que ele possa compreender as respostas que estão prontas. Ela simula a resposta de um ser humano, mas esse chat ainda é somente uma das minhas ferramentas. Se um aluno está aprendendo língua inglesa, ele vai precisar de vários sites de tradução, ele vai precisar de dicionários, ele vai precisar do Google, do YouTube e do ChatGPT, por exemplo. Ele é mais uma das minhas ferramentas de autonomia de estudo e não é a nossa solução para todas as respostas, por mais que ele pareça que sim. Então, bom, o ChatGPT fez um grande estrondo mundialmente falando, né? Ele ganhou uma repercussão muito grande, porque ele impacta determinadas profissões que estão relacionadas à produção de textos. A educação produz ciência por meio de textos, né, que comprova ali que documentos que aquela ciência foi construída a longo prazo. O que o ChatGPT faz? Ele acelera, né? A gente ganha um nível de produtividade relacionado à produção de texto quando você usa ele da maneira correta. Então, várias profissões recebem esse impacto. Então, os professores, por exemplo, aqui em Marabá, eu tive a chance de entrar a primeira vez no site junto com os meus professores formadores da CEMED, que estávamos preocupados de como elaborar atividades técnicas com auxílio do ChatGPT. E é interessante que quando a gente coloca alguma habilidade da BNC no ChatGPT, e você pede que ele elabore alguns objetivos de aprendizagens para uma sequência didática, de qualquer componente curricular. Ele entrega os objetivos das habilidades, a depender das suas elaborações de perguntas. Mas ele entrega de uma maneira, às vezes, equivocada, trocada a ordem, que precisa de uma análise técnica. Então, o que a gente percebeu nessa utilização e nesse debate? Que os nossos alunos já estão utilizando, mas sem esse olhar, sem essa preocupação. E se a gente entende que o ChatGPT ele não vai frear por agora, ele não vai parar, deixar até que a gente se acostume com ele, veja os impactos, a gente precisa acelerar o diálogo, a gente precisa trazer os alunos para o diálogo, trazer todas essas profissões que estão se sentindo em xeque ou estão, de alguma forma, ameaçadas por essa alta produtividade de elaboração textual e dizer, vamos ver até onde o robô consegue construir e o que ele não consegue trazer. Então, para a nossa sala de aula, a gente trouxe isso. Da nosso fazer didático exige aulas personalizadas para cada turma, isso a gente já fazia, porque uma turma de sexto ano ela não vai refletir a mesma coisa que uma turma do sexto ano B faz. Então, os níveis de cada turma precisam de atividades diferenciadas. Então, elaborar atividades diferenciadas para cada turma, assim como a gente também faz atividades diferenciadas para os alunos. Então, eu preciso cada vez mais trazer meu aluno para reflexões críticas, para debates, atividades que exijam que eles argumentem em grupos. Então, atividades que fujam aquela técnica de copiar e colar e de trazer respostas muito prontas. Então, fazer o confronto de ideias, desenvolver essas habilidades de competências comunicativas do pensamento crítico desse aluno foge da necessidade dele usar o ChatGPT apenas como uma bengala. Eles precisam entender que nós estamos
juntos diante dessa tecnologia, que assim como eles estão utilizando, os professores também vão utilizar. Os professores podem utilizar de maneira correta, por exemplo, o ChatGPT. Na elaboração da extensão de atividades, às vezes você pensou em 5 questões discursivas. Você pode pedir para o ChatGPT para transformar aquilo em atividade objetiva. Você pode pedir para o ChatGPT corrigir textos e verificar adendos científicos. Eu quero transformar esse texto agora, que é um texto de linguística, com uma inserção de um diálogo da literatura. Veja, eu consigo potencializar o meu trabalho utilizando a ferramenta de maneira correta. Eu consigo fazer traduções desse texto. Eu consigo trazer ali referências de uma leitura indígena. Vamos supor que o trabalho que o aluno trouxe não teve nenhuma referência indígena. E eu quero ali prontamente fazer um adendo nesse trabalho e posso verificar alguma dessas referências. Eu posso acrescentar referências, sugerir alguma coisa que não estava prevista nesse trabalho. Então, assim como o aluno se sente mais poderoso, quando ele entende essa ferramenta, o professor também tem que colocar ela diante do seu leque de ferramentas de trabalho, para que a gente possa diversificar o ensino e preparar cada vez mais, não só os nossos alunos, mas inclusive a gente, né, nessa profissão, né? Porque jornalistas, professores, escritores, social media, são profissões que estão, eu não diria em xeque, eu diria que precisam estar na vanguarda dessa discussão, perceber as potências disso e trazer para a gente, de fato. O desinteresse na sala de aula é algo muito evidente. A gente lida com isso constantemente. Os alunos estão cada vez mais numa disputa, querendo transformar a aula do professor numa aula de YouTube, que é uma aula muito mais dinâmica, tem os memes que acontecem, as pausas, né? A câmera vai perto, vai longe. E isso não existe na sala de aula. Então, o desinteresse ele vem também de uma conjuntura que nos leva a acreditar que tudo que é interessante tem que estar num formato de Instagram ou num formato de YouTube, que é uma ilusão criada por esse momento de modernidade líquida que nós vivemos. Nós temos a ilusão de que temos que receber coisas engraçadas constantemente, fotos bonitas e Photoshop. A sala de aula não é assim, a sala de aula é a realidade. E a sala de aula ela é projetada para ter uma dinâmica em processo. E os novos alunos estão cada vez mais resistentes ao processo de aprendizagem. Então, por isso, o desinteresse existe. A ferramenta do ChatGPT que produz instantaneamente, em segundos, respostas prontas, que se assemelha à resposta de um ser humano, atrai muito os nossos alunos. E os alunos que estão preparados para receber cada vez mais formas de burlar as atividades, eu estou cansada, eu não quero fazer essa atividade, eu não gosto do ritmo da aula do professor, eles vão realmente utilizar de maneira errônea, errada, enfim, vão burlar cada vez mais. Eu creio que vai existir cada vez mais uma marca d'água. Nesses textos do ChatGPT vai ter uma marca d'água mostrando o ChatGPT. Eu acredito nessa possibilidade, porque eu estava vendo alguns especialistas explicando, e tende a caminhar para isso, para facilitar o trabalho do professor. Porque existe forma de você burlar. Você reescreve o que o ChatGPT trouxe e aí ele passa batido. Inclusive, tem algumas pesquisas que aceitam o ChatGPT como colaborador de alguns papers, né? Que são algumas pesquisas da engenharia, por exemplo, que tinham 2 profissionais de áreas correlatas que trabalhavam juntos para um revisar o trabalho do outro. E algumas pesquisas já aceitam o ChatGPT como colaborador, porque entende ele como uma base de dados. Então, uma base de dados confiável que pode trazer base de dados. Então, alguns trabalhos já aceitam o ChatGPT. Mas, ainda assim, para trazer o ChatGPT como colaborador e não como alguém que afugenta a atenção do aluno, a atenção plena, desenvolver na sala de aula, a vontade de participar das didáticas, das dinâmicas pedagógicas que a sala de aula exige, é cada vez mais fazer esse aluno para se corresponsabilizar desse processo de aprendizagem. Então, falar de como que a gente fixa um conteúdo, falar dos processos cognitivos, falar da violência que é a alta exposição às mídias sociais, às ferramentas tecnológicas, sem uma gestão de compreensão de como que aquela ferramenta apresenta. Então, é entender que ela pode auxiliar, sim, a afugentar esse aluno da sala de aula, mas os mecanismos que esse professor tem que utilizar é cada vez mais aproximar esses alunos dessas ferramentas. Eu fico, assim, com o coração preocupado com aqueles alunos que realmente vão conhecer o ChatGPT, sei lá, daqui a um ano. E isso me preocupa, porque isso vai acontecer. A tecnologia ela nunca chega para todo mundo no mesmo tempo, no mesmo período. Então, demora, assim, muito para encontrar um aluno de periferia falando sobre o ChatGPT. E eu não vou dizer periferia
nesse do senso comum, mas eu quero dizer assim, que vai trazendo uma intenção de periferia, porque a gente tem sempre um centro que recebe isso primeiro, e aí você vai expandindo até alcançar a população como um todo. Então, eu queria que as tecnologias realmente fossem algo democrático, que as escolas realmente conseguissem falar sobre isso, que as escolas públicas e particulares realmente conseguissem falar sobre isso de uma maneira mais aberta. Na graduação, eu tenho a chance de sentar, abrir o computador, o site OpenAI e mostrar para os meus alunos como é que funciona, converto no diálogo aberto. Abro mesmo os bastidores e mostro como se faz perguntas do que eu gostaria que eles fizessem. Peço atividades que eles possam, inclusive, basear no site, mas depois trazer reflexões críticas em sala. Eles adoraram, falaram, não, professora, que bom que você mostrou, eu estava com medo, eu tinha medo de incorrer em plágio, mas agora a gente tem muito mais confiança e autonomia de poder utilizar o ChatGPT de maneira correta. Nas escolas públicas, com crianças com maturidade ainda em desenvolvimento, de 12 a 15 anos, 16 anos, ainda é necessário outras abordagens, porque a gente não tem um computador, às vezes não tem em todas as salas, que eu quero dizer, né? Internet disponível. Então, era preciso mesmo se preocupar em levar isso de uma maneira mais democrática, que se preocupe em realmente colocar a sociedade para caminhar, pelo menos, mais equiparadas, assim, com relação à tecnologia.